Olá, olá, olá. Um bom dia para você que sempre me dá o privilégio de ouvir as minhas reflexões, os pensamentos acerca da palavra de Deus. Sempre me acompanha aqui. Muito obrigado por tudo isso aí, né, pelo seu empenho. E vamos mais uma vez fazer esse trabalho, né, de reflexão da palavra de Deus nesse dia 10/9. E o texto hoje é Apocalipse capítulo 2, versículo 17, que diz assim, ó: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Esse texto é cheio de simbologia, como todo o livro de Apocalipse é cheio de simbologia. E aqui é o seguinte, ele está escrevendo para a igreja de Pérgamo. Em Pérgamo havia uma estátua de uma divindade lá, do imperador, e também de uma divindade específica daquela região, onde todas as pessoas participavam, as pessoas eram chamadas a participar. E aqui, o Senhor falando para João, ele vai dizer assim, que ele falou: eu tenho contra vocês que alguns estão se alimentando das comidas sacrificadas aos ídolos. Eu estou simplificando a fala de acordo com o que está escrito ali. Ele fala assim, ó: alguns estão acompanhando a doutrina de Balaão. Balaão era um profeta do Antigo Testamento, que era um falso profeta, na verdade, e lançava tropeços na vida do povo de Deus. Então ele fala: entre de vocês aí, vocês são fiéis, vocês são verdadeiros, mas tem um grupo dentro de vocês que está seguindo a doutrina de Balaão, que está aceitando os tropeços colocados por aqueles que não têm um real compromisso comigo. Então, assim como a Balaão não tinha um real compromisso com Deus, também havia pessoas dentro da igreja de Pérgamo que não tinham, e eles participavam das festas pagãs de adoração a essas divindades, a esse ídolo que tinha lá, de adoração ao imperador. Então ele fala assim, ó: tem esses seguidores de Balaão, tem os seguidores dos Nicolaitas, né? Os seguidores de Nicolau. Alguém vai dizer que os Nicolaitas eram um tipo de pessoas que seguiam uma certa doutrina de um tal Nicolau, que possivelmente era o mesmo Nicolau que tinha sido ordenado como, tinha sido colocado como diácono lá em Atos capítulo 6. Em algum momento, Nicolau, segundo alguns estudiosos, em algum momento Nicolau talvez tenha abandonado a fé e criou assim uma heresia. E dentro da igreja de Pérgamo tinha pessoas que seguiam os pensamentos errôneos da doutrina de Nicolau, daí os nicolaítas. Então ele fala: tem o grupo daqueles que fazem como Balaão, tem o grupo daqueles que fazem como Nicolau, mas seja fiel. Seja fiel, fortalece esses, tenta convencer esses, tenta converter esses, e seja fiel, porque se você for fiel, eu vou te dar o maná escondido. Ao invés de comer a comida do imperador, você vai comer uma comida santa, uma comida minha. O maná escondido aqui, ele faz referência ao maná que descia no deserto, quando o povo estava andando no deserto. Então descia um pão do céu, tipo um bolo, descia do céu e o povo comia. É essa que está escrito lá no livro de Números, e acho que Êxodo também fala a respeito disso. Então eles comiam desse pão que descia do céu. E quando fala do maná escondido, é porque uma das coisas que estava dentro da tábua da Arca da Aliança, da Arca do Concerto, eles tinham um baú, e nesse baú eles guardavam ali algumas relíquias importantes que simbolizavam a libertação deles do Egito e o novo pacto com Deus. Então você tinha as tábuas da lei, um exemplar das tábuas da lei estava lá dentro desse baú. Você tinha a vara de Moisés, né, que é aquela vara igual o cajado que ele usava para conduzir o povo, para também se proteger o povo e também para se proteger. Então tinha lá o maná, a vara de Moisés, as tábuas da lei, e também tinha o maná escondido. Então, simbolizando ali, a vara simbolizando a libertação, as tábuas simbolizando a nova aliança, e o pão, o maná escondido, ficava dentro daquele baú, simbolizando ali a alimentação, o cuidado de Deus. Por isso que está escrito: nem só de pão viverá o homem. Né? Porque eles começaram a gostar tanto do maná que acabaram abandonando a palavra. E Deus falou: volta para a palavra, não é só do pão, não é só desse maná que vocês vão viver. Então, quando ele fala aqui em Apocalipse: darei do maná escondido, ele fala: vocês não precisam de comida sacrificada a ídolos, você tem o maná, você tem o pão milagroso, o pão do mistério, o pão que está guardado. Esse maná, dentro dessa arca, ele ficava dentro do Santo dos Santos, que era o lugar mais santíssimo do templo. O templo tinha uma repartição específica, que era pequena, na verdade, e só o sumo sacerdote podia entrar ali para apresentar diante de Deus o pedido de perdão de toda a população. Então só o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar escondido, ao maná escondido. Mas ele fala assim: todos terão.
Eu vou dar acesso a você ao Santo dos Santos para você se alimentar do maná novamente na eternidade comigo. Você não precisa se alimentar da comida dos deuses falsos, da comida que o império oferece, né? E lá em Mateus 25 ou 26 fala sobre o grande banquete. Naquele dia, quando Jesus voltar, então nós teremos um grande banquete com ele. É claro que isso tem sentido espiritual, de gozar das delícias do céu juntamente com ele. E ele fala assim também, vou te dar também outra coisa, uma pedrinha branca. Uma pedrinha branca eu vou te dar. A pedra sempre foi um sinal ou um símbolo de pacto na Bíblia. A pedra, Jesus chamou Simão de pedra. A partir de agora eu não te chamo de Simão, te chamo de pedra. Tudo que você ligar no céu será ligado na terra, tudo que você desligar no céu, tudo que você desligar no céu será desligado na terra. Enfim, você vai ter autoridade sobre a igreja, Simão. Então Simão foi chamado de pedra, o testemunho, a testemunha. Quando o povo atravessou o rio Jordão, saindo das terras do Egito e entrando finalmente nas terras de Canaã, que era a terra prometida, eles atravessaram o rio Jordão e colocaram pedras, 12 pedras no meio. Dali tem a expressão Ebenezer. Colocaram 12 pedras no meio e fala, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso aqui, essas pedras vão testemunhar da nossa libertação, essas pedras vão testemunhar da nossa passagem de nível, da nossa passagem para uma nova realidade, para um novo destino. Então a pedrinha branca franqueava a entrada. Aliás, dentro do contexto histórico, a pedra branca era usada também em questões judiciais. Se você tivesse algum litígio com alguém e se apresentasse diante do juiz, o juiz desse a sentença positiva para você, uma prova de que você recebeu a sentença positiva era uma pedra branca, e a pessoa que perdeu recebia uma pedra preta. Então, absolvição. A pedra branca significa também absolvição, né? É o ganho de causa. Também a pedra branca simboliza, ou era também usada como urim. Os sacerdotes tinham duas pedras na mão, uma pedra branca e outra. A pedra branca era o urim, a outra era o tumim. Então, toda vez que ele queria saber a vontade de Deus se era positiva ou negativa, então ele fazia um tipo de ritual com aquelas duas pedrinhas. Então, se saísse a pedrinha do urim, a pedrinha branca, então a resposta era positiva. Então, também a pedrinha branca também simboliza a vontade de Deus se realizando, né? Outra coisa, dentro da questão do Império Romano, a pedrinha branca também era uma espécie de passaporte para a entrada nos grandes festivais pagãos. Lembra que eu falei das festividades aos deuses, ao imperador? Então, para entrar ali, você tinha como ingresso uma pedrinha branca. Então, ele te dava esse ingresso para você entrar. E aí, Deus está falando que você não precisa entrar nessas festas pagãs. Eu vou te dar a pedrinha branca para você entrar nas mansões celestiais, no grande banquete. A pedrinha branca, ela também era um certificado do governo que te garantia a alimentação dada pelo governo. As pessoas mais pobres, os pedintes, os que estavam já numa situação de mendicância, eles recebiam uma pedrinha branca da parte do governo e com essa pedra eles podiam se alimentar. Chegavam nos lugares onde oferecia comida e dava aquela pedrinha branca. A comida era contaminada porque era oferecida aos deuses, mas eles não tinham o que comer, então eles comiam ali. Então Deus promete dar uma pedrinha branca, que é franquear a sua entrada no grande festival ou na grande festa do último dia e se alimentar do banquete, né? A pedrinha branca também, ela simboliza adoção. Ela simboliza adoção. Naquele tempo, quando uma criança nascia, para ela ser de fato filha, para o homem assumir a paternidade dessa criança, fazia o seguinte: pegava a criança e colocava aos pés do pai. De acordo com os historiadores. Se porventura o pai quisesse, eu quero assumir essa criança, então ele pegava essa criança, levantava e aí então a casa entrava em festa, porque o pai aceitou aquela criança, ele adotou aquela criança, ele quis aquela criança, considerando que se uma criança nascesse com defeito, até algumas culturas hoje ainda tem isso, nascesse com algum defeito, algum problema, alguma deficiência, muitas culturas rejeitam. Então o pai podia rejeitar ou aceitar aquela criança. Então se o pai levantasse, ele estava aceitando aquela criança e ele dava uma pedrinha branca como sinal de adoção. Nós fomos adotados. Nós fomos aceitos como filhos. Nós fomos recebidos nos braços do Pai. E, finalmente, um novo nome escrito nessa pedrinha branca. Esse novo nome é a nova identidade. Novo nome significa adoção. Lembra quando Daniel e seus amigos foram para a Babilônia? Lá eles receberam um novo nome, novos nomes, né? E os novos nomes que eles receberam, dizia respeito aos deuses da Babilônia. Mas eles não assumiram isso. Eles preferiram usar os nomes judaicos que eles mesmos tinham. Mas o novo nome estava ali, à disposição deles para serem usados. Porque o novo nome diz respeito a uma nova identidade, a uma passagem para outra realidade. O novo nome apresenta um novo destino, uma nova missão, né? Jacó teve seu nome mudado para Israel,
porque a partir daquele momento, da mudança do nome dele, dado por Deus essa mudança de Jacó para Israel, ele era aquele que ia batalhar as batalhas de Deus. Abraão, no caso Abrão e Saraí, sua esposa, tiveram seus nomes alterados para Abraão e Sara. Abrão significa pai de um. Abraão só queria ter um filho, mas Deus falou, não, a sua realidade é outra. Eu estou te preparando para ser pai de uma multidão. Então seu nome tem que ser Abraão. E aí mudou o nome dele por causa da realidade da missão que ele tinha que executar, que era de fato ser pai de uma nação, né? Você vê Jesus mudando o nome de Simão para Pedro. Simão significa aquele que escuta. Pedro é a pedra, é o firme, é o testemunho verdadeiro. Então esse é o nome que eu vou passar a te chamar a partir de agora, né? Josué passou a ser chamado Josué porque começou a conduzir o povo. Ele foi um braço direito de Moisés e depois conduziu o povo. Antes o nome dele era Oséias. Esse era o nome de Josué, Oséias. Mas aí Moisés começou a falar com ele, você vai ser o que vai me suceder, você vai conduzir esse povo. Você tem a missão de salvar esse povo, entre aspas, salvar no sentido de dar libertação total, colocando esse povo na terra. Daí o nome Iehoshua, que transliterado vai dar Josué. Iehoshua, que é o mesmo nome de Jesus, porque a missão de Josué também era conduzir o povo, colocar o povo na terra, assim como a missão de Jesus, né? A missão de Jesus também é nos conduzir, nos colocar na terra prometida. Então ele teve o nome alterado por causa da missão que ele ia exercer, né? Já Saulo, por sua vez, mudou seu nome para Paulo, mas na verdade ele não mudou, ele só usou. O nome dele é Saulo Paulo. Ele tinha dois nomes, um nome grego e um nome judaico. Saul, né, que é o nome judaico, e Paulo, que é o nome grego. Como Paulo decidiu mudar o destino da sua missão, e ele não ia ficar nas regiões da Palestina, mas ele ia para o resto do mundo, para o mundo gentílico, então ele decidiu usar o segundo nome dele, que era Paulo, que era o nome que abria as portas dele para o mundo gentílico. Se ele chegasse em outra região com o nome de Saul, que era o nome dele, ele ia poder encontrar alguma barreira, porque era um nome de judeu, e judeu estava sendo perseguido. Então ele decide colocar Paulo, que ia abrir bem as portas para ele, porque ele era um cidadão romano também. E lá no capítulo 13 de Atos você vai ver ele fazendo isso. Então, o que eu quero dizer com essa reflexão? O nome, ele é também mudança de destino, mudança de caráter, mudança de papel na história, né? Um projeto novo. Então Deus, ao chegar na eternidade, nós estamos mudou tudo. E agora que tudo é novo, também seu nome é novo. Também você vai se chamar de outra forma. Deus vai te chamar de outra forma na eternidade. Então o que eu quero dizer com isso? Deus nos chama. No texto ele fala que seja fiel para você ganhar um maná escondido, o alimento eterno, a pedra branca, que é a sua absolvição e a sua adoção, e um nome novo, que é a nova identidade, a identidade de filho de Deus, a identidade de cidadão do céu, afinal de contas. Enfim, as coisas velhas passaram, agora tudo é novo, inclusive seu nome, seu caráter, a sua identidade, a sua condição. Você não é pecador mais, você agora é justo, justificado em Cristo através da pedrinha branca e adotado pelo Pai. Então vale a pena. E Deus estava falando isso para o povo de Pérgamo e está falando para nós hoje. Se esforce. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se esforce para você se manter no caminho, não seguir a doutrina de Balaão, não seguir a doutrina dos nicolaítas, ficar firme para que você possa receber os benefícios que o reino tem para te oferecer. Um grande abraço. Que a sua realidade seja totalmente alterada pelo poder de Deus. A minha história foi mudada por Deus. Se Deus não entrasse na minha história, eu poderia não estar vivo hoje, dado o tipo de vida que eu vivia. Mas o Senhor teve misericórdia. O Senhor me deu do maná escondido. O Senhor me deu uma pedrinha branca. O Senhor me deu um novo nome, uma nova identidade, uma nova realidade para viver. E Ele pode fazer isso contigo também. Que Deus te abençoe. Que Ele transforme tudo que precisa ser transformado na nossa vida, na nossa história, na nossa família, para melhor. Certamente é para melhor. Fique com Deus, irmã Ana Machado e todos os demais presentes aí. Deus abençoe poderosamente a sua vida e tenha uma ótima terça-feira na presença do Senhor.